Olá, oitavo ano! Estamos aqui para mais uma aula de artes. Eu espero que vocês estejam bem. Então vamos lá juntos aprender um pouco mais, né, sobre essa arte, de poder conhecer mais essa disciplina, conhecer os vários campos da arte, conhecer os vários tipos de manifestações artísticas. E é muito bom poder compartilhar com vocês, poder conhecer, né, aprender junto com vocês essa magia, né, da arte, do entreter, do trazer essa parte da diversão, do entretenimento. Né? Então vamos lá para mais uma aula. Então eu convido vocês a participarem aqui comigo juntos, né, dessa aula, mesmo nesses tempos, em tempos de pandemia, né, mas nós continuamos aqui com as nossas aulas, né, firmes e fortes, e vamos lá. Bem, hoje nós iremos trabalhar no capítulo 5, certo? Eu peço que você pegue o livro de artes, abram aí o livro de vocês, certo? No capítulo 5, lá na página 51, ok? Esperar um pouquinho vocês abrirem aí o livro, ok? Para darmos início à nossa aula. Pois bem, no capítulo 5, nós trabalharemos a arte do teatro de boneco, né? Então, o título do capítulo é A Magia do Teatro de Boneco. Então, quem aqui já pôde assistir, né, voltar aqui, quem aqui já teve a oportunidade de assistir, de apreciar esse tipo de arte, né, a arte do teatro de boneco? Quem aqui já participou, quem aqui já presenciou algum espetáculo, alguma apresentação, né, do teatro de boneco? Você já participou? Então, pois é, se não, né, se já participou, você tem experiências, tem como estar compartilhando como foi, né, a experiência, se foi boa, se foi ruim, mas infelizmente, né, nós não podemos ter esse contato, né, esse retorno, na verdade, de vocês, né, nós não podemos, mas vamos estar utilizando, a gente pode estar utilizando a plataforma, tá bom? Pra gente tá conversando, né? Nós temos mantido contato lá pelo Classroom, né? Classroom, ok? Então, vamos falar aqui, né? Em relação a esse teatro, eu havia perguntado quem já assistiu, né? Poderia estar compartilhando a experiência. E quem não assistiu, né, vai ter a oportunidade de ver vídeos, assistir a vídeos, né? A conhecer um pouco mais dessa arte, ok? Então, vamos lá para os objetivos. Então, os objetivos desse capítulo da magia do teatro de bonecos é exercitar, trabalhar em vocês a criatividade por meio dessa arte, né, do teatro de bonecos, ok? Então, vamos trabalhar nessa criatividade de vocês, esse potencial que vocês podem ter, né? Podem estar aí bem adormecido, mas que pode ser despertado e pode ser trabalhado essa questão, ok? E aí, um outro objetivo é refletir sobre o teatro de bonecos e suas variações culturais, ok? Então, a gente vai fazer reflexões, vai trazer reflexões acerca desse tema, né, do teatro de bonecos, e aí vai trabalhar, né, as suas variações culturais. Como é que esse teatro ele ocorre, ele acontece, né, em tal país? Como é que é visto lá? Como é que é desenvolvido esse trabalho, né? Então, a gente vai estar refletindo acerca dessas variações culturais a respeito desse tema também, ok? Então, por último aí, nosso terceiro objetivo é compreender a origem do teatro de bonecos. Então, hoje, na aula de hoje, aqui nós iremos trabalhar, ok? A origem do teatro de bonecos. A gente vai focar nessa primeira aula, certo? Desse tema, ok? Do teatro de boneco, trabalhando a origem desse teatro, né? A origem do teatro de boneco. Como é que ele surgiu, né? Em que contexto ele surge, ok? Então, vamos lá. Esse próximo slide aí, né, vai trabalhar a questão da uma definição básica, ok, desse teatro de boneco, né, que é a arte de dar vida a seres inanimados, ok? Fazendo com que esses apresentem atitudes humanas em cena. Então, esse é o teatro de bonecos, né? A gente vai trabalhar
em outras aulas, a gente vai conhecer aí esse universo do teatro de bonecos, explorando, né, os tipos. A gente vai falar sobre, né, os vários tipos de teatro de boneco, né, as várias formas, ok? Mas a princípio nós iremos trabalhar, ok? Essa questão, né, da origem do teatro. Mas eu coloquei aí, né, essa definição para a gente já ir entendendo, né, que essa arte de dar vida a esses seres, né, inanimados, a esses bonecos que não têm vida, né, esses bonecos que a gente vai falar que eles podem estar sendo confeccionados por vários tipos de materiais, né, pano, madeira, barro, ok? Vários tipos de materiais podem estar sendo utilizados na fabricação desses bonecos, mas vamos para, né, trabalhar a origem do teatro de boneco. Então, em relação à origem do teatro de boneco, vocês têm aí no livro de vocês, ok? Lá na página 53, lá vai falar a respeito do que as outras pessoas pensam. Então, ali vai te dar mais ou menos um panorama de como é que foi, né, como se deu essa origem. Então, aí nós temos, né, que essa arte, né, o teatro de boneco, ela é tão antiga quanto o teatro em si, né? Quando se fala em teatro. Ali a origem na pré-história. Então, esse teatro de boneco, ele também remonta, né, a esse período, ok? Da pré-história. Então, lá já há indícios de que esse povo, né, que viviam, esse povo que vivia na caverna, eles já faziam uso dessa manifestação artística, ok? Né, eles utilizavam a parte da sombra, né, da mão, com gestos, gesticulando, dando vida, né, a esses personagens, ok? E aí, partindo daí, né, essa utilização por esses homens, né, da pré-história, né, onde eles faziam gestos, né, através das sombras. Então há indícios, há registros de que já, né, havia esse tipo de manifestação, ok? E aí a origem do teatro de boneco, ela remonta, né, aí a questão ao Oriente Médio, né? Então surge com grande foco lá, né, no Antigo Oriente, ok? E aí citado esses nomes aí desses países, né? Nós temos a China, a Índia, nós temos Java e a Indonésia, como sendo aí os países, né, que deram origem, né, que trabalharam essa questão do teatro de bonecos, né? Então, saindo ali das cavernas, né, como esses gestos sendo feitos e aí ganhando forma, né, sendo utilizados materiais que possam dar vida, né, que possam, no caso, ser materializado, né, por meio do uso de tipos de materiais, de diversos tipos de materiais, como eu já citei aqui, ok? Então, lá no Antigo Oriente, esse uso do teatro de boneco, né, nesse período lá, né, ele meio que era visto como algo mais religioso, mais sagrado, né? Então era tratado com reverência, né? Então havia a cultura de esses povos meio que terem esses bonecos como deuses, né? Como divindade, ok? Então tinha esse valor místico, né? E aí, durante a Idade Média, então a gente está vendo aqui um pouco, né? Saindo lá da pré-história, indo lá para o Antigo Oriente e agora a Idade Média, né? Então estamos avançando aí na história. Nós temos aí esse teatro de boneco, né? Ele sendo utilizado, ok? Como vocês podem ver aqui, vão acompanhando aí os slides. Qualquer coisa, se estiver rápido, dá uma voltadinha no vídeo para compreender aí, caso não tenha pego, né, o conteúdo direitinho. Você volta, qualquer dúvida, tá bom? E aí nós temos a Idade Média, né? O uso desses bonecos como instrumento de evangelização. Então, eles entram em cena para evangelizar na Idade Média, ok?
Lá ele conquistou, né, um status espiritual e era tratado com muita reverência, no caso lá do Oriente Médio, né, lá do Antigo Oriente. No caso da Idade Média, ele foi utilizado muito como instrumento de evangelização, ok? E aí esse pessoal que trabalhavam, né, com o teatro de boneco, eles foram duramente criticados durante um período, perseguidos, né, porque eles faziam meio que também uma espécie de crítica também, né, a determinados assuntos sociais. A gente vai ver mais à frente sobre essa questão, mas com esse enfoque, né, na Idade Média da evangelização. Então, o teatro de boneco, né, interessante aí, é importante essa colocação aí, né, que é uma síntese, né, que é um resumo, é uma síntese das artes, ok? E ela está envolvida diretamente, né, esse teatro de boneco, né, ele vai estar relacionado, vai estar ligado ao contexto histórico, cultural, social, político, econômico, religioso e educativo. Então são várias áreas aí, vários campos, né, sendo envolvidos pela arte do teatro de bonecos, né? Então, artistas vivem desse teatro de bonecos, né? Eles fazem uso a partir da vivência, né, deles em relação à cultura, à história, aos problemas sociais. Então, o teatro de boneco, ele vem surgindo assim como ele tem um certo teor crítico, né, a determinados assuntos, ok? Na América, né, já aqui na América, o surgimento do teatro de boneco, ele aconteceu por volta lá do século XVI, ok? Onde se deu, né, num período em que se deu o grande descobrimento, né? As coisas estavam sendo descobertas, né, ali a questão do avanço, né, da questão de países que iam colonizando, outros iam descobrindo, tendo esse avanço marítimo, né, e aí contribuiu muito para a divulgação desse teatro de bonecos, né, para essa época aí, para esse período, ok? Por volta desse século aí 16. Possibilitou, né, o aparecimento, né, o surgimento desse teatro de boneco em outras regiões, em outras partes do mundo. E aí, muitos foram os nomes, né, do teatro de bonecos criados ao longo do tempo. Então, a gente vai perceber que ao longo do tempo o nome que foi dado, né, ao teatro de boneco foram vários tipos. Então, como fantoches, né, marionete. Quem aqui já assistiu a alguém que trabalha bem com fantoche, com contagem, né? Fascina as crianças, né, até mesmo adultos. Então, tem adultos que apreciam muito, né, essa questão do teatro de boneco, esse tipo de arte, né, servindo como um entretenimento, como algo bom, divertido, né, traz diversão para a criança. É utilizada também como forma de educação, de ensinar, né, na área educacional. Então, chamam bastante a atenção, né, das crianças. Então, é muito utilizado também nas escolas, né, para contagem de histórias, ok? E aí, né, falando dos nomes que foi dado, né, ao longo aí do tempo, fantoches, marionetes, mamulengos, e nós vamos ter uma aula que nós vamos trabalhar, né, só essa questão dos tipos de bonecos, né? A gente vai falar sobre o tipo de arte, como por exemplo, o mamulengo, né, a marionete, o fantoche, os bonecos de luva, né? A gente utiliza também a mão, os dedos, ok? Então a gente vai ver que é uma área bem ampla, né? E a gente vai conhecer bastante coisa e aprender bastante coisa a respeito desse teatro de bonecos, ok? E o teatro de boneco é uma forma de arte que está presente nas culturas do mundo todo. Então,
é uma arte que está difundida, né, na cultura de outros países, de outros povos, não só no Brasil, não só no local, mas em diversas partes do mundo, ok? Aí nós temos que esta arte, né, ela desembarcou já na Europa, né, através dos negociantes, e logo se difundiu por todo o continente, né, a questão dessa questão da navegação, né, dessas viagens que eram feitas e que esses viajantes, esses negociantes levavam, né, em si, consigo essa ideia, essa cultura, né? E foi dessa forma que chegou na Europa. Entre os gregos, eles eram portadores de tamanha ousadia que muitas vezes eram usados como ferramentas, né, era para se ironizar o cristianismo. Então a gente já vê aqui o uso, né, desses bonecos como uma forma de crítica, né, a esse cristianismo. Isso lá na Grécia, né, os gregos faziam uso desses bonecos para criticar o cristianismo, né, para estar ali falando mal, criticando, e aí sofrem, né, a questão foram, como é que se diz? Até que eu já falei no começo, eles foram criticados, né, por isso foram perseguidos nesse sentido, ok? Então a gente vê muito, né, no teatro de boneco muito presente essa forma de você poder criticar, de você poder trazer um tema, né, e em cima dele, como por exemplo, trabalho, questões sociais, e aí você trabalhar dessa ideia por meio desses bonecos, ok? Desses personagens, né, que são criados e que são utilizados aí para se contar, para se falar sobre determinado assunto. Bem, os romanos, né, herdaram este elemento cultural e muito contribuíram para seu aprimoramento e, consequentemente, disseminação, ok? Então, o teatro de boneco, né, ao longo da sua origem, da sua história, da caminhada, ele vai passando por mudanças, vai sendo aprimorado, né, vai sendo difundido, vai sendo disseminado, e aí as pessoas vão gostando, vão tomando, né, conhecimento, vão fazendo uso, gostando, e aí se tornando, né, pessoas ali que vivem daquela arte, né, que faz com que aquilo faça parte da sua vida e ganhe a vida fazendo isso, né, usando esse tipo de arte, teatro de boneco. Então, nas terras americanas, né, a gente já falou da origem dele, né, no Oriente Médio, no Antigo Oriente, falamos sobre ele lá na Grécia, né, agora os romanos, né, aqui falando já na América, né, então esse teatro de boneco ele chega, né, pelas mãos dos colonizadores, e aí foi por volta lá do século XVI, ok? Na era das grandes descobertas, tá bom? Próximo slide, nós temos aí, né, esse movimento cultural, né, no caso o teatro de boneco que nós estamos falando, chega no Brasil, ele chega aqui, né, como um instrumento, ele é trago e trabalhado como um instrumento de doutrinação religiosa, né, a questão de doutrinar, por meio do uso do desenho, dessa arte, doutrinar as pessoas, né, religiosamente, ok? Então ele se consolidou, né, ele ganhou força no Nordeste do nosso país, fixando-se principalmente, ok, no Pernambuco. E aí, lá na Paraíba, ele foi batizado como Babau, ok? Foi batizado lá nesse lugar aí na Paraíba como Babau, ok? Então, através, né, dessa arte aí, os artistas, eles podem transmitir ao público, né, sua mensagem impregnada de temáticas sociais. Então, é aquilo que eu falei, né? Os artistas, eles podem estar montando um roteiro, falando acerca de determinados assuntos, né? Lá, trabalho, racismo, problemas sociais, tudo que possa ser trabalhado, né? Contado ali, eles vão estar fazendo uso para passar essa mensagem para o público, né? Trabalhar.
E aí, por meio do uso desses bonecos, né? Desses bonecos. E eles podem ser usados, né, para as mais diversas finalidades, na educação, né, como uma espécie de crítica, como para trazer a conscientização ecológica, ok? E aí, no próximo slide, nós temos aí o que vai falar, né, que esse teatro de boneco, né, está associado, ele vai estar associado a dois elementos aí, né? A questão do movimento, né, que é dado movimento a esses bonecos, né, a possibilidade deles se movimentarem a partir de um manipulador. A gente vai falar na próxima aula, né, o nome do artista. A gente vai trabalhar alguns artistas brasileiros que se destacaram, na verdade, né, já morreram nessa arte, nessa linguagem aí, né, nesse tipo de arte, né, ganharam a vida, passaram a vida inteira aí trabalhando. A gente vai falar até sobre um artista na próxima aula, né, o Oscariano e o boneco Peteleco. Não sei se vocês já ouviram falar, mas na próxima aula a gente vai estar conhecendo um pouco do trabalho dele, tá bom? E sobre um grupo também muito importante, né, nesse ramo, nesse teatro de boneco, tá bom? E aí, em cada recanto do planeta, né, por conta da diversidade cultural, ele recebe um nome distinto, diferente, né? Então, no Brasil, a gente vai perceber que é um nome, né? Nos Estados Unidos, na China, então ele vai estar recebendo nomes específicos distintos, né, dependendo do local aí. Então, na Itália, né, encontra-se o Marseus, né? Então, posteriormente, ele foi substituído pelo polichinelo, ok? Então, lá esse tipo de teatro é conhecido como polichinelo. Na Turquia, o Karagos, né? Na Grécia, as Atalanas, olha aí a diferença, né? Alemanha, o Casper, Rússia, o Petrushka, Java, o Yang, né? O Anyang, Espanha, o Cristóvão, Inglaterra, o Push, França, o Guignol, Estados Unidos, o Muppets, né? Não sei nem se a pronúncia ao certo assim, mas Muppets, né? E Brasil, é dado o nome, né, a essa arte de mamulengo, ok? Mamulengo. Aí no livro de vocês têm, na página 52, tem sobre o tema pense. Eu gostaria que agora vocês parassem, pegassem aí um lápis, né, e pudessem estar escrevendo. A gente já está finalizando aqui esse vídeo, né, a nossa aula, e eu peço que você desenvolva aí, né, essa frase aí. Quando pequeno, né, então imagine quando você era pequeno, na sua infância, né, você costumava, né, eu costumava brincar com bonecos e imaginar o que era que você imaginava. Então tenta lembrar um pouquinho aí da tua infância, né, de quando você pegava aquele bonequinho, né, ou aquela bonequinha, as meninas, e começavam ali a falar, né, é uma coisa que é muito feita, né, pela gente, até mesmo a gente eu que sou mãe, né, às vezes está brincando de boneca com a filha, e aí você inventa, cria ali uma voz, né, um movimento na boneca ou no boneco, e pega o Homem-Aranha e vai e brinca, né, e faz gestos e tenta movimentar os braços, as pernas, e aí a gente quer trabalhar. Eu quero que vocês trabalhem aí. Vocês costumam imaginar o quê, né? Quando pequenos eu costumava brincar. Então, respondendo para você, quando eu era pequeno eu costumava brincar com bonecos e imaginar o que era que você imaginava. Então, põe aí, coloca aí a sua resposta, certo, pessoal, de cada um de vocês. Então, a gente vai tá bem pertinho já de encerrar. Nas próximas aulas a gente vai estar falando bem mais acerca de outros temas, vai trazendo mais coisas, vou estar trazendo mais coisas novas para vocês em relação a essa temática. Lá na plataforma, né, eu estarei disponibilizando lá para vocês a questão da atividade, certo? E já aqui falando da atividade, eu quero aqui dizer para vocês que durante essa semana, no dia 5, né, de junho,
é comemorado o quê? O que é comemorado no dia 5 de junho? Alguém sabe? Pensem aí. Então, é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente. Então, pensando nisso, eu elaborei lá uma proposta, uma atividade para vocês com base nesse tema, arte e meio ambiente. Então, vocês estarão lá seguindo passo a passo. E eu tenho lá um desafio para vocês, para vocês estarem desenvolvendo essa conscientização, o que poder fazer para ajudar esse meio ambiente. Então, a gente, dentro do campo da arte, a gente pode estar fazendo, o uso de algumas ações que visem o melhoramento, a preservação do meio ambiente. E a gente vai, de certa forma, tá cuidando, ajudando o meio ambiente. Então, tem lá, então eu espero que vocês participem, se empenhem, eu espero que vocês estejam também aí dispostos a fazerem a atividade, esse desafio que vai ser lançado lá, essa atividade que será lançada para vocês. Então, eu estarei fazendo depois, uma demonstração dos trabalhos, das fotos que vocês irão me enviar, a gente vai divulgar essas fotos dos trabalhos, que vocês têm confeccionado aí. Então, lá vai estar tudo discriminado, todas as instruções vão estar lá. Então, você vai seguindo lá os passo a passo. E também, junto a essa aula, nós temos alguns vídeos complementares, que vai falar um pouco sobre a história do teatro de bonecos, e aí eu vou ficando por aqui, tá bom? Essa questão do meio ambiente é muito importante, pessoal, essa conscientização, nós temos um problema muito, muito sério em relação ao lixo que é produzido, e na arte a gente pode tá desenvolvendo, alguns trabalhos que visem utilizar esse lixo, que está sendo produzido de forma muito exagerada, muito grande, há muitas pessoas e muito lixo sendo produzido. E aí a gente sabe que dá para reaproveitar, dá para reciclar, dá para usar esse material, dá para a gente fazer muitas coisas legais, dá para a gente reutilizar o plástico, dá para a gente reutilizar o papelão, dá para a gente reutilizar o vidro, muita coisa aí pode estar sendo utilizado e não sendo jogado aí no ambiente, na natureza, certo? Então, até a nossa próxima aula, aqui as fontes da pesquisa, da aula de vocês que eu utilizei para preparar. Nós temos o livro também, eu quero que vocês também façam a leitura aí desse texto que se encontra na página 53 a 55, então leiam lá esse texto, ok? Reforçando aí um pouco sobre a história, do teatro de bonecos. E aí, até a nossa próxima aula, viu? Um beijo para vocês, todos vocês, um forte abraço. Abraço virtual, Tchau. E obrigada. Tchau para vocês. Tchau, tchau.